Ora, muito boa noite, bem-vindos, nossos estoicos seguidores. Estamos nós aqui no nosso episódio número 93. Este episódio 93 tem o habitual patrocínio da M Saúde, tem também o patrocínio do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, M Saúde, Clínica Médica e de Saúde Mental, Consultoria de Comportamento e palestras e eventos, e o Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, que é o jornal das comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo fora. O meu nome é Ivan Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário, e temos este projeto desde janeiro de 2021. Estamos, graças a vocês, os nossos estoicos seguidores, temos aqui hoje quase a chegarmos aos 7.000 seguidores, os nossos 7.000 estoicos seguidores, que é um número realmente que a agência de marketing que trabalha connosco nos diz que realmente em 2 anos é um número muito, muito interessante, que eu muito agradeço a confiança e o vosso apoio na vossa manifestação e carinho e perguntas que vão colocando, porque ao fim e ao cabo eu tento ir colocando aqui sempre uma resposta às questões que vocês me vão colocando. Boa noite Marina, boa noite Jacinta, boa noite Joana, boa noite Sandra, boa noite José Nunes, e portanto é com gosto que partilho essa boa novidade. E espero que continue a ser útil, porque basicamente o objetivo que aqui faço é uma forma de micro-influencer, por forma a levar ciência, metáforas e exemplos para cada um e às comunidades para que se possam conhecer melhor, e ao nos conhecermos melhor somos sempre pessoas mais seguras, e quando somos mais seguros nós acabamos por funcionar muito melhor na relação uns com os outros e nos tornarmos mais úteis uns aos outros, de uma forma proativa e não apenas reativa ou crítica, porque realmente o mundo é feito para nos ajudarmos uns aos outros e não andarmos aqui a dar cabo da cabeça uns aos outros. Portanto, espero que seja útil. E o tema de hoje é um tema que, portanto, a semana passada colocamos uma pergunta nos stories que era para perguntar quais eram os temas que gostariam de ter nestes últimos 8 episódios que temos antes de chegarmos aos 100 episódios do programa Livremente. São 100, já estamos quase nos 100, hoje é o episódio 93. E o tema de hoje é sobre, portanto é um título que acredito que muitos ficaram curiosos, não é? Portanto, o tema que pusemos foi como conseguir 6 anos extras, 6 anos extra de vida. Não é por acaso que obviamente este número foi colocado. Este número é um número que tem a ver com o relatório de um estudo grande do McKinsey Health Institute, que é um estudo que ainda não fez um ano, e reúne uma série de dados científicos e de várias fontes, inclusivamente com dados que cruzam muita informação ligada à Organização Mundial de Saúde, e conseguimos, através realmente da demonstração e da evidência científica, perceber uma série de comportamentos e de estratégias ligadas à nossa atitude perante a vida, de como é que nós podemos influenciar a nossa longevidade. E por isso, hoje o tema é precisamente nós damos aqui um contributo de algumas estratégias, que vou obviamente falar daquelas que são as conclusões do estudo, mas depois eu deixo nas partilhas do texto, quando a live ficar aqui no Instagram, mas acho que o link só no canal do YouTube é que vai ficar a funcionar, porque o Instagram acho que não permite os links ficarem disponíveis nos comentários. Por isso, convido-vos a assinar depois o meu canal do Instagram. E o tema é, portanto, como nós aumentarmos 6 anos extra de vida. E o que é que este relatório mostra? Portanto, este estudo tem demonstrado que as expectativas de vida estão a aumentar em todo o mundo, felizmente.
mas também nós estamos a gastar mais tempo da nossa vida a cuidar de problemas de saúde. E por isso isto não tem que ser assim. E essa é que é a grande, uma das grandes evidências que este estudo da McKinsey Health Institute nos diz. Ou seja, há avanços médicos e mudanças essencialmente no nosso estilo de vida. E nunca se esqueçam que estilo de vida tem a ver com aquilo que nós fazemos com o que temos, ou seja, o nosso comportamento acima de tudo, que nos podem dar, em média, cerca de 6 anos extra de qualidade de vida na população mundial. Este estudo é um estudo que pega um pouco na história e tem demonstrado que realmente nós, nos últimos de 1800 a 2017, este é um dado interessante do relatório, de 1800 a 2017, portanto estamos a falar de uma altura em que em 1800 a esperança média de vida, no ano 1800, a esperança média de vida no mundo era 30 anos. Nós aos 30 anos era realmente o auge, o fim, basicamente, da nossa vida. E neste momento a esperança média de vida é 73 em 2017 e por isso isto mostra que realmente nós estamos a aumentar de uma forma muito significativa a nossa longevidade. No entanto, o que mostra ao mesmo tempo é que, apesar de nós aumentarmos a longevidade, o que o relatório mostra é que a saúde má ou a saúde moderada, com problemas crónicos, permaneceu inalterada em cerca de 50% da população. Ou seja, nós, de facto, acabamos por manter um estilo de vida que, apesar de aumentarmos a longevidade, que tem a ver com muitas coincidências e circunstâncias de vida à nossa volta, que felizmente melhoraram de forma muito significativa, o que valida claramente a lógica e a noção de que, com os avanços científicos e a comunicação e a forma como a tecnologia também apareceu e se expandiu para estarmos agora com as internets, por exemplo, e o funcionamento em rede, faz com que o mundo não seja de facto o mundo neste momento seja de facto o melhor mundo de sempre, considerando a história do que é que tem sido até agora. E por isso, nós, por exemplo, nos anos 60, em 1960, a esperança média de vida era 54 anos. Portanto, estamos a falar em 1800 com os 30 anos. Em 1960, a esperança média de vida era 54 anos. E em 2019, a esperança de vida é de 73 anos. Ou seja, nós aumentamos de forma significativa a nossa longevidade. No entanto, quando falamos em problemas de saúde e problemas crónicos ao longo da vida, durante esse período da nossa existência, nos anos 60, 50% tinham problemas moderados ou saúde fraca, e em 2019 também continuamos a ter 50% de problemas de saúde crónicos ou com saúde fraca. E, portanto, isto é um problema. E é um problema que tem a ver muito com o nosso comportamento, com a informação que é preciso dar, porque nunca são os outros que vão fazer aquilo que nos compete. Porque se nós estamos à espera que sejam os outros a alimentar-nos ou a fazer o nosso exercício, isto é sempre impossível. E, portanto, há uma linha a partir da qual em que eu preciso que onde quem tem o poder e a competência de transmitir essa informação, principalmente em termos governativos e em termos de gestão da informação, para oferecer o máximo à população, para que aumente o empoderamento das pessoas, para que cada um consiga se responsabilizar mais pela sua própria saúde, porque há a informação para isso. Ou seja, é quase que o consentimento informado. Nós, ao ficarmos mais conscientes dos riscos da nossa saúde ficar pior, nós acabamos por cuidar melhor dela. E é por isso que quando nós não temos consciência, a curto prazo a chamada santa ignorância acaba sempre por aumentar o risco de comportamentos errados e de piorarmos a nossa qualidade de vida. O estudo, este relatório, mostra realmente no mundo inteiro nós temos aqui de facto desigualdades acentuadas na saúde. No entanto,
é a melhor saúde que alguma vez houve no planeta Terra. Nunca houve tantos cuidados e tanto esforço realmente de se fazer um cuidado mais global, mais holístico pelo planeta. Mas que nota-se claramente uma diferença grande entre os países mais ricos e os países mais pobres. E a lacuna é de 18 anos na expectativa média de vida entre estes dois tipos de países. Portanto, e são dados que mostram que realmente é preciso continuar a fazer esta ação de cuidar e de agir sobre as populações e sobre as comunidades, dando informação às pessoas para cuidarem melhor da sua saúde e dando, acima de tudo, condições para que isso aconteça. Também, o que este estudo mostra é que, e é aquilo que é o estado da arte mais atual. Quando nós falamos em estado da arte, estamos a falar daquilo que é aquilo que a ciência atual mais traz como fortemente evidente para conseguirmos potenciar o melhor resultado. Ou seja, para conseguirmos aumentar a eficácia do cuidado das pessoas para que consigam ter uma vida mais longa. E mais saudável, obviamente, não é? Porque ter vidas longas sem ser saudáveis, ao fim e ao cabo, acabamos por aumentar outros riscos e perder a esperança e que depois desenvolve quadros clínicos de saúde mental. E por isso, o que é que esta conclusão mostra? Mostra, acima de tudo, que nós temos variáveis objetivas e subjetivas que interferem na nossa qualidade de vida, começando sempre com a base biológica, porque nós não podemos nunca fugir da base biológica, porque tudo acontece num corpo. O corpo é o nosso templo, é a nossa casa, é a nossa sede, é a nossa igreja, é a nossa base, ou seja, o que quiserem chamar. O corpo é onde nós existimos. E, portanto, é nessa componente física que nós temos que saber cuidar, porque, de facto, a atividade física, o sono, a dieta, a dieta, o sono e a atividade física são três pilares essenciais para nós contribuirmos para uma normalização do nosso funcionamento e isso vai predispor para depois funcionar melhor no restante. Ou seja, no mundo, na parte social, na parte mental e na parte espiritual. O que é que... portanto, aliás, o que é que diz este estudo da McKinsey? É que reconhece a relevância e a interdependência das dimensões física, mental, social e espiritual, e esta visão deve ter uma abordagem significativa e darmos a informação às pessoas para que possam ter uma vida mais saudável. Então, quais são os 6 passos ou quais são as 6 formas que os resultados da investigação científica têm demonstrado que contribuem para esta maior longevidade? Ou seja, vamos preocupar-nos em aumentar, em média, no planeta, estes 6 anos de vida, estes 6 anos extra. Olá, boa noite, Carla. Há quanto tempo, é verdade. Seja bem-vinda. A Geisa, boa noite, Geisa. Portanto, se fizerem perguntas, questões, podem colocar aqui. Estejam à vontade, que eu vou tentando estar atento aqui aos vossos comentários. E, portanto, indo então aos 6 pontos, os 6 passos, ou as 6 recomendações, que é o resultado deste relatório robusto, em que, distribuindo pelas vidas humanas que há no planeta o impacto que estas 6 sugestões dão, consegue oferecer ao planeta cerca de, às pessoas que existem vivas no planeta 45 bilhões de anos, o que dividido pelo número de pessoas dá os tais 6 anos extra. E por isso, o primeiro, tudo isto ancorado obviamente em mais qualidade de vida, o primeiro ponto que é o que devemos fazer é investir desproporcionalmente mais na prevenção e promoção de comportamentos saudáveis.
Ou seja, é muito mais importante, e é o que o estudo mostra, investir de uma forma desproporcional muito mais na prevenção e na promoção dos comportamentos do que na recuperação da doença. Ou seja, é aquilo que nós vemos a diferença entre prevenção primária, prevenção secundária e terciária. A prevenção primária, que é onde o investimento deve ser maior, que é formar logo desde o início um contributo para que haja uma prevenção e promoção desses comportamentos mais saudáveis. Ou seja, os benefícios económicos de melhorar a saúde da população global, no planeta todo, seriam, fazendo isto, até 4 vezes os custos envolvidos. Ou seja, o investimento que se faz nesta prevenção conseguia haver um retorno de 4 vezes esse investimento. E por isso os países da OCDE gastam atualmente, por exemplo, 2,8% dos seus orçamentos da saúde em prevenção, vacinação e educação em saúde. Todo o resto é para o resto que tem a ver com a prevenção secundária e terciária e, obviamente, isto é muito pouco gasto na área dos orçamentos na área da saúde. Por isso, é o que nós devemos fazer. Nós temos que cuidar, por exemplo, da nossa alimentação muito mais comendo bem, de uma forma saudável, do que ter que, por exemplo, nos privar com dietas porque andamos durante muitos anos a comer mal. Ou quando vamos ao médico e percebemos que temos doenças cardiovasculares ou que temos análises clínicas que mostram problemas e nós depois temos que adaptar a nossa dieta por causa disso. E por isso, cuidar e prevenir é um esforço que nós devemos fazer, que é não cuidar de nós porque temos doença. É cuidar de nós precisamente para nos mantermos saudáveis. Segundo ponto, segunda dica, segunda recomendação, ou segundo passo que deve ser. Improvement é melhorar a medição e compreensão da saúde com melhores dados. Ou seja, a medição é fundamental para a melhoria, isso é o que diz o relatório. Nós precisamos de dados objetivos, diz aqui a Carla, prevenção é investimento. Exatamente isso, Carla, prevenção é de facto investimento. Todos nós, quando fazemos bom investimento, há sempre um ótimo retorno e o melhor investimento é naquele que não se compra nem se vê, que é no nosso autocuidado, na nossa qualidade de vida, no nosso autoconhecimento, no desenvolvimento de competências sociais e de funcionamento intelectual, no sentido de conseguirmos pensar de forma consciente sobre a vida. Tudo isto são formas de nós fazermos investimentos no nosso autoconhecimento. E não são frases motivacionais ou palestras de fim de semana de um momento único que nos vai mudar. Porque a nossa natureza é muito complexa e todos nós sabemos o quanto custa mudar certos comportamentos. E por isso, se nós achamos que vai ser os 10 passos para ser feliz, quer dizer, bastava só seguir aqueles 10 passos, já não havia tristeza no mundo. E por isso, os livros e as soluções que muitas vezes nos parecem fáceis, geralmente não são investimentos, acabamos por quase que ter ali uma lufada de motivação temporária, mas que é muito mais de embalagem e não de conteúdo. Nós temos é que trabalhar de dentro para fora realmente neste investimento pessoal. Segundo ponto, portanto, melhorar a medição e a compreensão da saúde com melhores dados. Por isso é que quanto mais objetiva for a informação que eu consigo ter sobre aquilo que eu sou, aquilo que são os meus dados pessoais, isto faz com que eu consiga medir a minha melhoria em função de onde eu estava. Por exemplo, se eu acho que vou pensar num investimento de leitura, por exemplo, que é onde nós muitas vezes conseguimos melhorar o nosso lado espiritual, conhecer-nos melhor, seguir linhas de raciocínio de pensadores ou de filósofos que nos possam realmente ajudar a reflexões pessoais, aquilo que nos identificamos ou que não nos identificamos porque pensamos sobre essa informação. E por isso, vamos imaginar que eu consigo ler uma média de 20 minutos por dia, e se eu consigo ler 20 minutos por dia, se eu hoje
ou seja, a minha média são 20 minutos. Se eu consigo perceber que eu hoje leio 15 minutos, e é a primeira vez na história da minha vida que eu estou a ler 15 minutos hoje, então eu estou a conseguir bater o meu recorde de ontem. Então eu estou constantemente a superar-me. E se eu hoje consigo 15, eu acredito que amanhã consigo 20. E quando 20 for fácil, quando eu achar que o tempo voou, eu aumento para 25. E quando 25 for fácil, eu passo para 30. E quando 30 for fácil, passo para 40. E quando chegar para aí aos 40, fazemos pausas, obviamente, porque não podemos estar sempre a saturar as nossas capacidades, porque elas desgastam-se, não é? Por isso é que os ritmos cronobiológicos cognitivos têm ciclos, geralmente de 45 minutos, que devemos ter pausas a seguir para voltarmos a estar concentrados numa tarefa. Por isso, medir é importante. Isto pode ajudar a entender o que é que funciona melhor e o que é que não funciona, para depois conseguir gerir os recursos. Ou seja, os recursos não são infinitos. Os recursos todos os recursos são limitados. E por isso, muito do que são ações ou empresariais, corporativas ou governativas implica custos. E esses custos têm recursos que têm fim. E por isso têm que ser geridos. E uma forma eficaz de gerir recursos é nós termos dados quantificáveis para conseguirmos fazer escolhas para saber para onde é que vai o quê e onde é que devemos investir mais e onde é que devemos investir menos ou retirar investimento. E isto tanto faz investimentos objetivos como também com investimentos de tempo e de conhecimento, porque nós temos estas variáveis invisíveis que definem muito daquilo que nós somos. Porque reparem que aquilo que nos define não dá para comprar nem vender. É aquilo que nós pensamos que nos define, é aquilo que nós sentimos que nos define e é aquilo que nós fazemos que nos define. E por isso esta trilogia entre pensamentos, emoções e comportamentos não dá para comprar nem vender. E por isso ou eu aprendo a gerir estas minhas características, criando padrões, melhorando traços da personalidade que nos ponham mais funcionais, corrigindo aqueles que nos são mais disfuncionais, e depois agirmos, obviamente, numa espécie de ginásio mental dessa melhoria. Portanto, medir é importante. Um terceiro ponto é dimensionar o que funciona. Ou seja, a simples aplicação de tratamentos médicos existentes de forma ampla, de uma forma global, reduziria o impacto dos problemas de saúde em 40%, é o que diz este relatório. Ou seja, se houvesse uma forma mais generalizada de aplicar tratamentos médicos simples, que já existem e que são fáceis de aplicar e de administrar, isso iria, portanto, reduzir o impacto dos problemas de saúde em 40%. Ampliar o uso, por exemplo, para reduzir a mortalidade infantil em 65% e ajudar uma pessoa típica de 65 anos a ser tão saudável quanto a média dos 55 anos hoje. Ou seja, há cuidados de saúde que, se fossem aplicados de forma mais generalizada e mais ampla, com mais portanto, entrada no mercado, com mais entrar nas populações de uma forma mais global, isso iria fazer com que a saúde das pessoas, ou a pessoa seria tão saudável aos 65 do que aos 55. Ou seja, conseguiríamos reduzir uma década em relação a este ponto, se levarmos a saúde médica e os tratamentos de facto à população. Ponto 4, uma quarta dica ou sugestão que o relatório diz, é que antes da Covid, por exemplo, ou seja, antes de 2019, o tempo mais rápido para desenvolver uma vacina eram de 4 anos. Demorava 4 anos a desenvolver uma vacina. As vacinas contra a Covid ficaram prontas em 12 meses, ou seja, 1 ano, demonstrando que a inovação pode acontecer rapidamente. A pandemia também viu uma duplicação do investimento em ferramentas digitais da saúde. Por isso, o mundo digital veio para ficar e não sei se vocês já leram, eu escrevi há pouco tempo atrás um artigo sobre o ChatGPT e a saúde mental. E podem procurar, eu coloquei isso está na página do Bom Dia, onde eu sou colunista e escrevi lá o artigo.
e podem ver ou no meu website ou no site do bomdia.eu. Basta procurarem lá o meu nome e encontram lá os artigos que eu publiquei até hoje. Portanto, a pandemia mostrou realmente que nós somos capazes de acelerar o conhecimento e de conseguir trazer resultados mais rápidos e mais eficientes graças às ferramentas digitais que desenvolvemos. Ponto 5. Uma das coisas que o relatório recomenda é a libertação do potencial das indústrias. Ou seja, cada parte da economia global tem um papel a desempenhar na melhoria da saúde humana. Portanto, há muita coisa que nos pode ajudar na nossa vida. Desde produtores food and beverages, ou seja, produtores de alimentos e bebidas, até o setor do transporte, ou seja, tudo pode ter um contributo para melhorar. E é o que mostra o relatório. Todas as empresas poderiam fazer mais para promover a saúde e o bem-estar mental dos seus funcionários. E isto é uma das coisas que se nota, que as melhores empresas estão neste momento a contratar serviços de consultoria de comportamento para que consigamos fazer uma avaliação e diagnóstico dos riscos psicossociais, para saber onde intervir e depois de fazermos essa avaliação e diagnóstico quantificada cientificamente, com resultados estatísticos e com base na evidência da recolha anónima das respostas dos funcionários, dos colaboradores da empresa, e aí depois, em função do diagnóstico dado, fazemos uma intervenção em função disso. Diz aqui a Carla, o mundo digital assusta, mas não tem como viver sem. É verdade, Carla. E é inevitável, ou seja, ele vai fazer parte da vida. E tudo que é novo, por regra, a natureza humana acabou sempre por ter dificuldades de aceitação, mas o que é certo é que o mundo foi integrando sempre os avanços tecnológicos, foi integrando sempre a mudança e nós hoje, de facto, temos um mundo muito mais informado, temos muito mais gente capaz e com muito mais acesso ao conhecimento e basicamente nós temos uma quantidade e uma qualidade de informação como nunca antes vista em toda a população, na forma como a informação hoje consegue chegar a grande parte do planeta. Portanto, este é o ponto 5, libertar o potencial de todas as indústrias, porque todas têm um contributo para melhorar a saúde humana. E as empresas poderem ter esta ação de promoção da saúde, porque empresas onde as pessoas são mais felizes são empresas em que há menos absentismo, que há menos presentismo, que há mais produtividade, há mais bem-estar, há mais felicidade. E as empresas que investem nestes recursos conseguem ter um retorno desse investimento com a diminuição do turnover, que é a diminuição da rotatividade dentro da empresa, e acaba também por haver melhor comunicação, melhor liderança e melhores resultados, obviamente, com clientes mais satisfeitos. Por último, ponto 6. Capacitar as pessoas, os indivíduos, a administrar a sua própria saúde. E por isso é que este ficou para o último, porque este é o que responsabiliza a pessoa. Ou seja, a mudança, que é uma das coisas que, enquanto psicólogo, também, obviamente, faz-me todo sentido, é empoderar a pessoa, aumentar o seu sentido de responsabilidade individual. Porque se nós temos o poder da ação naquilo que nos compete e que está ao nosso alcance, na nossa área de poder, se eu tenho sede e tenho água disponível, o facto de eu agir sobre o meu mundo e conseguir resolver o meu problema, isso é o nosso sentido de responsabilidade individual. Porquê? Porque se existe esse problema e eu não ajo sobre esse problema, eu acabo por ser culpado também. E é graças a esse risco de ser culpado que nós aumentamos a competência de autocuidado. Por isso, capacitar os indivíduos a administrar a sua própria saúde, como por exemplo, dietas pouco saudáveis, baixos níveis de atividade física, falta de sono, não por insónia, mas por maus hábitos na hora de ir para a cama, e portanto deitam-se tarde e acordam cedo, e isto faz cansaço. Cansaço aumenta problemas de saúde mental sempre. O risco de termos ansiedade no dia seguinte é sempre maior. O risco de conflitos é maior,
precisamente porque nós não estamos a dar as horas de descanso suficiente. Para além disso, há estudos que mostram que a falta de sono aumenta o risco de demência e de problemas de memória. Ou melhor dizendo, problemas de memória e depois de demência mais tarde, não é? Portanto, para além da falta de sono, uso de medicamentos, ou seja, o uso de medicamentos de forma regular é algo desnecessário em muitas situações, só que entre eu melhorar a dieta, fazer exercício físico e melhorar os meus ritmos de sono, as pessoas muitas vezes mantêm a má dieta, mantêm o mau exercício físico ou nenhum exercício físico, o cansaço e depois tomam medicações para tentar compensar ou esconder ou apagar estes maus comportamentos que têm a ver com a qualidade de vida. E outro fator, tabagismo, ou seja, o fumar. O fumar, quer se queira, quer não, o tabaco está claramente provado por A mais B, ou seja, não é apenas correlação, é quase que uma predição de que o tabaco aumenta sempre o risco de cancro. E por isso, o que é importante é percebermos o impacto que as dietas pouco saudáveis, os baixos níveis de atividade física ou nenhum, falta de sono, medicações e tabagismo, estes cinco pontos são responsáveis até 60% das mortes do mundo inteiro. 60%, 6-0. 60% das mortes podem ser explicadas por estas 5 variáveis. E por isso, estimular as pessoas pela comunicação social, como influencers, pelas redes sociais, pelos programas de televisão, a saberem disto, vai aumentar e desempenha um papel fundamental na mudança de comportamentos pouco saudáveis. Por isso, se alguns de vós que estão a assistir a esta live se identificam com alguns destes pontos que são comportamentos errados, nunca se esqueçam disto. Quando nós falamos destes comportamentos, não estamos a dizer mal das pessoas. Estamos a dizer mal dos comportamentos. E a pessoa sabe que este comportamento está errado. Então a pessoa e esta indicação clínica, porque enquanto profissional de saúde é minha obrigação dar esta informação, ao ter acesso a esta informação e a pessoa sabendo que isto é algo que lhe faz mal, então estamos os dois juntos a querer melhorar este comportamento. Porque o comportamento é que está errado, não é a pessoa. E por isso, melhorar a dieta, fazer mais atividade física, a dormir o número de horas suficiente, no mínimo dos mínimos de 6 horas ou mais, até 7 era o ideal, e não mais de 9, porque geralmente também mais de 9 faz mal. O uso de medicamentos desnecessários, ou tomar a medicação sem orientação clínica ou médica. Quer dizer, e o tabagismo, tudo isto são formas de nós potenciarmos e acelerarmos o risco de encurtarmos a nossa vida, de morrermos mais cedo. E por isso, este fator é importante. E o que uma das conclusões do relatório é que este é um momento decisivo da história da saúde humana, porque acrescenta uma melhoria dramática na saúde, e tendo em conta o que é que foram os últimos 100 anos, mas tendo em conta o acesso à informação que nós temos, nós podemos de facto fazer aqui uma intervenção muito mais eficaz se a informação chegar mais rápido a cada um e se cada um tiver acesso a mais informação, cuida melhor de si. E por isso, se em termos alimentares melhorarem a qualidade das refeições, se em termos de atividade física fazerem, por exemplo, uma caminhada por dia, nem sabem o bem que vos fazia. Ou melhorarem o sono, ou reduzirem ao máximo as medicações desnecessárias ou supérfluas, e o deixarem de fumar, não compensando obviamente com a comida e com a alimentação, porque o excesso de peso também mata. Por isso, nós vemos muito de vez em quando aqui nas redes sociais, e não só no Instagram, mas noutras, Facebook, TikTok, etc., muitas vezes a lógica da aceitação incondicional de tudo. E, por exemplo, em termos de obesidade,
a obesidade é doença. Não é para nós termos uma aceitação cega da obesidade. Nós temos que lidar com a obesidade como uma doença que eu não posso aceitar ficar com ela. Eu tenho que agir sobre ela. E se eu não consigo sozinho, o que é que eu devo fazer? Procurar os especialistas de saúde que são capazes de me ajudar. E muito do que são os especialistas de saúde são nestas áreas, desde a nutrição, a psicologia, a psiquiatria, a clínica geral, o gastroenterologista, o dermatologista. Ou seja, nós vamos usando e recorrendo às pessoas que nos podem, de facto, dar ferramentas para nós podermos intervir e agir. Portanto, para além disso, se não tivermos o acesso direto a esses cuidados, hoje com o acesso à internet, nós temos canais do YouTube e temos canais do Instagram que temos sempre lá nutricionistas competentes para nos ajudar, psicólogos competentes e responsáveis para nos ajudar, médicos para nos ajudar e obviamente não é particular, nenhuma destas orientações está a ser falada especificamente para a pessoa, estamos a falar de uma perspectiva global, porque obviamente há variações particulares que têm a ver com cada um, que são próprias da sua história de vida, que devemos obviamente respeitar e que pode levar a algumas adaptações. Mas no geral, várias destas orientações e destas guidelines que são dadas pelos profissionais de saúde, que são sustentadas com relatórios científicos e que estão validadas por várias instituições, desde a Organização Mundial de Saúde até às ordens profissionais dos países onde a informação é recolhida, que vêm de revistas com revisão de pares que são válidas e cientificamente sustentadas, que nos permite, obviamente, sustentar esse tipo de intervenção para recomendar estas guidelines que hoje estão aqui a ser dadas. Portanto, recapitulando os 5 pontos, investirem desproporcionalmente mais na prevenção e promoção dos comportamentos saudáveis do que quererem cuidar da doença. Portanto, o ideal é cuidar de nós antes da doença. Depois, melhorar a medição e compreensão da saúde com melhores dados. Parte disto pode ter a ver com, por exemplo, hoje em dia temos relógios que nos medem pulsação, oxigenação, ritmos de sono, batida cardíaca, ou seja, eu posso ter várias ferramentas e dados que vou registando para conhecer os meus ritmos e perceber a relação que há, por exemplo, com o estado de saúde mental, porque eu posso perceber que estou mais cansado porque dormi pouco, posso perceber que estou mais irritado porque ando muito sedentário, estou muito parado e não faço exercício físico. E isto são formas de nós nos conhecermos melhor. Terceiro ponto, dimensionar o que funciona, ou seja, preocupar-nos de facto em ter uma aplicação dos tratamentos que existem e termos acesso a eles com facilidade e, obviamente, pedirmos ou irmos procurar quem tem o poder e a competência para isso, para nos ajudar. Ponto 4, a inovação mais rápida que houve, o acesso à informação que hoje é muito mais eficiente, graças às ferramentas digitais. O ponto 5, conseguimos potenciar a libertação do conhecimento e o desempenho que as indústrias podem ter das várias áreas para a nossa melhoria da saúde, desde os produtores de alimentos e bebidas até o setor de transporte os riscos psicossociais cuidados nas empresas para se ter melhores resultados, para ter mais bem-estar e felicidade. E por último, capacitar as pessoas para administrarem a sua própria saúde, que tem a ver essencialmente, este é onde nós temos a orientação mais objetiva que este relatório da McKinsey tem, que é de facto uma forma muito direta de dizer: cuida de ti naquilo que está ao teu alcance, respeita o ritmo de sono, faz atividade física, melhora a tua alimentação, lê livros, faz debates para organizar o teu pensamento, para conseguires articular melhor as lógicas do pensamento, cuida melhor da tua rede interpessoal, aumentando a frequência das pessoas que vale a pena e preocupando em estar com pessoas que nos expandam e que nos deixam ser iguais a nós próprios, aceitando as diferenças entre nós.
E em quinto e último lugar, o ponto de nós percebermos e termos uma lógica e uma filosofia de vida que nos dê um conforto emocional, porque nós precisamos disso. Nós não somos uma máquina só para olharmos para as coisas objetivas. Nós precisamos deste mundo invisível que muitas vezes nos ajuda a dar sentido à vida. E para dar sentido à vida, eu tenho que ter uma filosofia à volta que nos permite dar essa cor, essa moldura para a ciência, que eu muitas vezes gosto de dizer que a filosofia é a moldura à volta da ciência e que sem ela perdemos cor nos resultados que temos. Portanto, não sei se têm questões ou perguntas. Acabou a live, não é? Era isto que eu queria hoje partilhar convosco. Este é um estudo então da McKinsey Health Institute, Adding Years to Life and Life to Years. É um relatório extenso, com menos de um ano, é de março de 2020, é de 2022, de março, e vale a pena porque realmente dá para perceber de uma forma muito sustentada como é que realmente estes 6 anos de qualidade de vida pode ser um prolongamento para a nossa longevidade. Esta live vai ficar aqui disponível no Instagram. Vai também ficar disponível no meu canal do YouTube. Por isso, se tiverem alguém que acham que gostava de ter assistido à live, marquem nos comentários e partilhem nos stories se quiserem. Façam um gosto e se ainda não me seguem, convido-vos a seguir, quer aqui no Instagram, quer no YouTube. Temos aqui uma pergunta da Carla a dizer: Doutor, faz uma live sobre tipos de terapias e como encontrar a melhor para cada um? Pois a pergunta é complicada porque é complexa a pergunta, não é? Tipos de terapias e encontrar a melhor para cada um, a segunda não dá. Portanto, eu não consigo, não há forma de, numa live, numa palestra, numa comunicação, nós encontrarmos a melhor terapia para cada um. Agora, o que é certo é que, e brevemente, vou fazer uma live sobre o meu modelo de psicoterapia, que é um modelo de terapia interpessoal, que é uma das mais eficazes para tratar depressões e ansiedades, que não é muito divulgada porque fala-se mais na cognitiva ou comportamental, mas a terapia interpessoal é uma terapia com princípio, meio e fim na área da saúde mental, que é dada e a formação é dada a psicólogos clínicos e médicos psiquiatras para poderem intervir com os seus doentes, e tem uma estrutura muito bem organizada, objetiva, com princípio, meio e fim, e estratégias que depois são obviamente adaptadas àquilo que são as problemáticas que a pessoa traz para depois conseguirem melhorar o seu funcionamento social e profissional. Mas brevemente será anunciado. Foi um gosto estar convosco neste episódio número 93 do Livremente. Vemo-nos para a semana. Um abraço estoico.